Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui diante de vocês. Queria agradecer a participação de cada um de vocês aqui nessa live e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui assistindo essa transmissão e pedir a Deus que nos abençoe com esta palavra, com mais essa palavra. Estamos aqui, na verdade, ainda em escatologia, né? Estudando escatologia. Estamos aí no capítulo 9, onde falaremos aqui das teorias pré, meso e pós-tribulacionistas. Espero que todos vocês aprendam o conteúdo, que todos vocês consigam trazer para vocês o conhecimento que essa palavra vai nos dizer aqui nesta noite. Amém? Então vamos orar, vamos nos colocar diante da presença do Senhor, para que Ele, através do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, venha nos dar entendimento e sabedoria, para que nós possamos sairmos daqui deste estudo com conhecimento e sabedoria necessárias para nos edificarmos como cristãos. Amém? Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos pedir a Ele direção para esse estudo. Amém, meus irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, colocamos-nos diante da Tua grandiosa e poderosa presença nesta noite, para te pedir, Pai, que o Senhor venha através do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, dirigir esse estudo da sua palavra, Pai. Que o seu Espírito Santo se faça presente no meio de nós, para que nós possamos entender a tua palavra e, o que mais importante, praticarmos em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dirija nosso estudo, Pai. Comande nosso estudo, para que nosso estudo seja uma bênção e para que todos os irmãos sejam alcançados através dessa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria fazer algumas considerações iniciais. Primeiramente, eu queria considerar esse estudo como um estudo que ele traz uma certa polêmica, digamos assim, porque existem os teólogos que são pré-tribulacionistas, existem os teólogos que são mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Eu vou explicar tudo isso aqui. Tudo isso gira em torno da última semana de Daniel, que são os sétimos últimos anos, até que se manifeste o filho da perdição. Então vamos nos colocar diante de Deus aqui para a gente ministrar essa palavra. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma breve revisão aqui da aula anterior, quando nós ministramos a grande tribulação. A grande tribulação, que passamos aqui um período, o estudo foi maravilhoso, né? O período da pré-tribulacionista, o qual nós estamos passando hoje, né? Estamos vivendo uma era de pré-tribulacionismo, e para que, enfim, entremos na última semana de Daniel, onde teremos a tribulação e a grande tribulação que virá no meio da semana de Daniel. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de, mais uma vez aqui, dizer para vocês que essa grande tribulação, ela se fará aos 3 anos e meio do início da última semana de Daniel, onde o anticristo fará um acordo de paz entre os judeus, principalmente, né? Será realizada a construção do templo, ou seja, do último templo de Salomão, e aos 3 anos e meio, ou seja, na metade da semana de Daniel, esse acordo será quebrado e iniciará-se então a grande tribulação, que é no meio da semana de Daniel, ou seja, no meio da tribulação.
Muitos irmãos confundem tribulação com grande tribulação. A grande tribulação, ela virá no meio da semana de Daniel. No meio da tribulação. Ela iniciará, ou seja, inclusive nós já estamos quase iniciando ela, mas já estamos passando por tribulações, né? A história da humanidade está aí para nos provar isso, que nós já vivemos tribulação e iniciaremos então o princípio da semana de Daniel. No meio manifestará-se-á o filho do pecado, o filho da perdição, que a gente vai ver aqui no estudo, tá? Então é só para os irmãos se colocarem, se posicionarem acerca do significado das teorias pré, meso e pós-tribulacionista. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo dessa noite, onde eu vou explicar o que é teoria pré-tribulacionista, o que é teoria mesotribulacionista e o que é teoria pós-tribulacionista. A teoria pré-tribulacionista é para as pessoas, especialmente os teólogos, que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, nem por tribulação alguma. Ou seja, a igreja será arrebatada no início da semana de Daniel, ou seja, no início desses 7 anos finais da história da humanidade. Essa é a teoria pré-tribulacionista. A teoria mesotribulacionista, onde muitos acreditam que irá acontecer, que a igreja será arrebatada na metade da semana, onde há de se iniciar a grande tribulação, que é onde o anticristo fará o rompimento com os judeus, porque ele se assentará no trono, ou seja, no trono do templo, e vai exigir que seja adorado como Deus, tanto ele quanto a imagem que ele levantará no templo. No templo em que os judeus hão de construir. E aí virá o rompimento dos judeus com ele, porque a ficha dos judeus vão cair, os judeus vão ver que ele não é o Messias que os judeus tanto esperam, e haverá um rompimento, aí iniciará a perseguição do anticristo contra os judeus e contra a igreja. Ali, na metade da semana de Daniel, vai se iniciar a grande tribulação, a qual nós não podemos passar por ela. Vai ser um período muito difícil. E existe a teoria pós-tribulacionista, a qual muitos teólogos consideram que a igreja vai passar. Alguns teólogos consideram que a igreja passará pela grande tribulação. Amém, meus irmãos? Então eu vou iniciar a leitura de alguns versículos que vão dizer tudo isso que eu estou falando aqui, para que vocês façam o seu próprio juízo de valor. Nós começamos nosso estudo de hoje com a abertura das suas Bíblias em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Vamos lá? Daniel 9, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de 62 semanas, será tirado o Messias, ou seja, Jesus foi tirado. E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ou seja, o anticristo firmará um concerto ou um acordo por uma semana. Ou seja, é a última semana de Daniel. E na metade da semana fará cessar o sacrifício
e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, ou seja, até que Jesus venha, né, fazer justiça e derramar sua ira sobre o assolador. Então, está claro aqui no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, que realmente o anticristo há de se manifestar, fazendo um acordo, né, um acordo de paz, onde ele vai ser o bonzinho do mundo, né? Ele vai resolver todos os problemas. Problemas na área econômica do mundo, problema de saúde, vai resolver diversos problemas e por muitos ele será adorado. Mas aos 3 anos e meio, ou seja, na metade da semana de Daniel, ele vai se manifestar como filho da perdição e aí virá uma grande assolação sobre a terra. Amém, meus irmãos? Vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulos 2, versículo 1, do 1 ao 3, que nós veremos mais testificações aqui do arrebatamento. A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, e como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, o esfriamento da igreja, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, um dos estupins da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é a manifestação do anticristo. Muitos acham, os pré-tribulacionistas, acham que a manifestação dele se fará no início da semana de Daniel. E muitos acham que ele se manifestará à metade da semana de Daniel, quando ele mostrará suas garras, mostrará suas unhas e quebrará esse acordo com os judeus, e aonde iniciará a grande perseguição da igreja e dos judeus. Amém? Vamos lá então em 2 Tessalonicenses, ainda no capítulo 2, versículos 5 e 7, onde testificaremos mais uma evidência aqui, do 5 ao 7. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 2, do 5 ao 7. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Irmãos, essa passagem bíblica ela é altamente interpretativa. Por que eu digo isso? Porque no versículo 6 fala: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que o detém? Detém quem? O anticristo. O que está detendo o anticristo para que ele seja manifestado? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está detendo o anticristo para ele se manifestar, porque já era para ele ter se manifestado, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Do meio seja tirado. Do meio de nós, ele seja tirado. O Espírito Santo, quando nós formos arrebatados, ele vai subir junto. Ou seja, o termo quando diz aqui que do meio seja tirado,
ele vai ser retirado juntamente com nós, para ascendermos às nuvens para encontrarmos com Jesus. E ele subirá junto com nós. E ai da terra, quando o Espírito Santo sair daqui. Irmãos, vai ser uma tribulação. Porque o que segura a onda desse mundo é o Espírito Santo de Deus. Se não for ele aqui, se ele não estiver aqui, meus irmãos, vai ser só tribulação. Só sofrimento, só tragédia, só desgraça na terra toda. Então, essa palavra ela é bem forte, bem forte. Vamos também aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Mateus 24, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso, meus irmãos, nós já estamos começando a viver. Quantos falsos profetas estão aí? Quantas pessoas estão se odiando? O amor na terra, infelizmente, já está se esfriando. Então isso já é um indício forte para que nós percebamos a vinda do nosso Senhor, a proximidade da vinda dele, né? Vamos em Mateus ainda, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meus irmãos, fica claro, né? Claríssimo aqui a vigilância que nós tenhamos que ter a partir de agora, pois já entramos nesse período aí de pré-tribulação. Precisamos vigiar muito, assim como as prudentes vigiaram, para que quando o Senhor venha, porque ele pode vir a qualquer momento, para que quando o Senhor Jesus venha, nós não passemos por tantos percalços, né? Vamos agora, então, em Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Vamos ler do 1 ao 14. Temos aqui uma evidência, aqui. Vamos falar aqui das testemunhas. Que fica claro, meus irmãos, que essas testemunhas
elas vão estar na primeira metade da semana de Daniel. Ora, do 15 ao 19, perdão, 11 do 15 ao 19, Apocalipse 11 do 15 ao 19. Perdão, Apocalipse 11 do 1 ao 14. Estou fazendo confusão com outra leitura, porque nós não vamos ler Apocalipse 11 do 15 ao 19. Agora nós estamos lendo Apocalipse 11 do 1 ao 14. Vamos lá. As duas testemunhas. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, o que é 42 meses? São 3 anos e meio. Ok? E darei o poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão ali por 1260 dias, vestidas de saco. O que é 1260 dias? 3 anos e meio. Ou seja, presta atenção, estamos na metade da semana de Daniel. As profecias dessas duas testemunhas irão durar somente até a metade da semana de Daniel. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos, mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, ou seja, ressuscitaram. E caiu grande temor sobre os que o viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá.
Então, meus irmãos, essas testemunhas aí, elas vão se manifestar. Elas vão se manifestar no início da semana de Daniel e profetizarão, alertando aos habitantes da terra, até a metade da semana de Daniel, onde ocorrerá isso. O anticristo guerreará contra ele contra elas e as matará. E o corpo delas ficará exposto na praça em Jerusalém por 3 dias e meio. 3 dias e meio de exposição. E o que ocorrerá? O Senhor arrebatará, primeiro ressuscitará eles. Posteriormente, os arrebatará. E haverá um grande terremoto. Esse vai ser o segundo ai. Só que nós ainda teremos o terceiro ai. O primeiro ai está lá em Apocalipse capítulo 9. Nós nem estamos estudando ele aqui porque ele é muito extenso e nem vale a pena porque ele é muito espiritual. Mas este aqui, ele testifica e ele está bem intimamente relacionado com o arrebatamento. Tá? E com teoria pré, meso e pós-tribulacionista. Então, lido Apocalipse 1:14, 11, 1:14, nós vamos agora em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Do 15 ao 19 que a gente vai ler. Aqui nós vamos falar do terceiro ai. Do terceiro ai, que é a 7ª trombeta. E nós vamos ser arrebatados à 7ª trombeta, ao soar da 7ª trombeta. Amém, meus irmãos? E tocou o 7º anjo a sua trombeta. Vamos lá, Apocalipse 11, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. E tocou o 7º anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e o seu Cristo, e ele reinará para todo e sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruirdes os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que Deus veio fazer a sua justiça, né? Finalmente veio fazer a sua justiça. Ficou claro aqui no texto. E a sua justiça, ela pode até tardar, mas ela não vai falhar. Ela não falhará. Porque a promessa de Deus não fica vazia. O que ele promete, ele cumpre. Amém, meus irmãos? Então vamos lá agora em 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 55, nós vamos ver algo tremendo aqui também. 1 Coríntios 15.
1 Coríntios 15, do 50 ao 55. Diz assim a palavra de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não se pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui que vos digo um ministério. Na verdade, nem todos os dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, os que morrem e os que estão vivos serão transformados, seremos transfigurados. Seremos transfigurados, ou seja, receberemos um corpo transfigurado, assim como o corpo de Jesus é transfigurado. Receberemos um corpo de glória. Fica claro aqui no texto. No momento, num abrir e fechar de olhos, entre a última trombeta, prestem atenção, a última trombeta, ela é super importante, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, ou seja, já estão ressuscitando, recebendo o corpo incorruptível, que é o corpo glorificado. E nós seremos transformados, ou seja, todos nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, vai ser revestido pela incorruptibilidade. Olha que maravilha, meus irmãos, que coisa linda. Nós vamos receber um corpo imortal. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Que coisa linda, hein? E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu agulhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Então, assim, vai ser uma coisa maravilhosa esse momento histórico da humanidade, que vai ser a vinda de Jesus. Ele primeiramente vai ressuscitar os mortos, vai transformar o corpo deles em corpo incorruptível, assim como depois nós também seremos salvos, receberemos esse corpo incorruptível para que todos subam juntamente, nós com os mortos, os ressuscitados. Vai ser algo tremendo, algo maravilhoso, inacreditável. Vamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, do 5 ao 18. Primeiro Tessalonicenses 4, do 15 ao 18. 4, do 15 ao 18. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não subiremos antes dos mortos. A palavra anterior nós falamos que primeiramente os mortos serão ressuscitados, receberão um corpo de glória, um corpo glorificado, para que posteriormente nós recebemos o corpo glorificado para que subamos juntos, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, a trombeta de novo, ó. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a testificação, está confirmando. Os que morreram, ou seja, os mortos, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles quem? Os mortos, que ressuscitaram.
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós subiremos junto com os mortos e com o Espírito Santo que subirá com nós. Que maravilha, meus irmãos. Que coisa linda. O Espírito Santo também subirá com nós. E ai de quem ficar sem o Espírito Santo aqui na terra. Vai ser dor e ranger de dentes. Vai ser algo assim, que não dá para calcular o sofrimento que vai ser. Então, meus irmãos, vamos consertar nossas vestes, vamos endireitar nossas veredas para que a gente, quando Jesus vier, a gente está com as virgens prudentes, com óleo em nossas lâmpadas, para que a gente consiga subir com ele e com as vestes limpas, para que a gente consiga ascender ao céu com ele. Amém? Vamos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Aqui nós vamos falar da revelação do iníquo, que para muitos ele será manifestado na metade da semana de Daniel, e para muitos será antes. Quando ele se manifesta como bonzinho, ele já é uma manifestação dele. E para muitos, ao meio da semana de Daniel, como ele se manifesta, quando ele vai se manifestar como homem da perdição, como homem do pecado. Quando ele botará um trono no templo de Salomão, no templo que os judeus hão de construir, que é o terceiro templo, né? E ele vai entrar na sala do Santíssimo, que como nós estudamos anteriormente nas aulas, a sala do Santíssimo é sagrada. É só Deus que pode entrar lá. E ele vai se intitular, Deus vai colocar o trono dele lá, com uma imagem dele, e exigirá que todos nós o adoremos. Aí que os judeus vão entender que ele não era o Messias, vão romper com ele, aí iniciará-se-á a grande perseguição dos judeus e dos cristãos. Então vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Amém? Vamos lá então em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Confirmaram, irmãos, o anticristo? Ficou confirmado, claro, né? Bem claro. Vamos em Mateus capítulo 24. Do versículo 15 ao 24. Do 15 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Muito forte isso aqui. Prestem bastante atenção. Quando, pois, vindes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sob o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, olha só, presta atenção,
por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Amém, meus irmãos? Tranquilo? Ficou claro aqui, né? Ficou claro que o Senhor ele vai abreviar os dias de tribulação. Isso aqui está falando, o que foi dito aqui nesse Mateus 24, verso 15 ao 24, fala claramente que a tribulação será tão grande. Aí eu já considero isso aí como uma entrada já da grande tribulação. Já da grande tribulação. E para muitos, por causa desse Mateus 15, 24, considera para os mesotribulacionistas, ou seja, meio, né? Meso é meio. Para muitos, por causa desse Mateus 24, verso 15 ao 24, para muitos teólogos, nós, igreja, passaremos por o início da grande tribulação. Porque na tribulação nós já estamos vivendo, né? Com tantas mazelas deste mundo aí, nós já estamos vivendo uma tribulação. Mas para muitos teólogos, nós passaremos pelo início da grande tribulação. Aí Jesus vem nos tirar. E para alguns teólogos, eu acho que cada um faça seu juízo de valor. Para muitos teólogos, nós vamos passar totalmente pela grande tribulação, o que eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que a gente não vai passar pela grande tribulação. Eu acho que a gente pode até ser possível que a gente pegue um pouco dessa tribulação, aí, uns dias só dessa tribulação. Mas o Senhor é justo, Ele vai nos tirar, porque o sofrimento na terra vai ser tão grande que Deus não vai permitir que a gente passe por essa grande tribulação. Então, meus irmãos, em síntese, eu abreviei bem, porque o estudo é mais profundo, existem mais passagens bíblicas que testificam essa teoria meso e pós-tribulacionistas, mas como o nosso tempo ele não é o tempo não nos permite, né? O nosso tempo é curto, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a participação de todos vocês e estou muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Glorifico a Deus por isso, porque a gente tem que aprender a palavra de Deus. E cada estudo que eu ministro, eu aprendo um pouco também, porque eu também sou um aprendiz, né? E é isso, agradeço a presença de cada um de vocês, viu? Amanhã nós teremos o culto dos lares, né? Ministrado pelo pastor Valtim, pela sua tribuna maravilhosa, trazendo a palavra de Deus, mais uma vez. E que Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração aqui em agradecimento. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, obrigado, Pai, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra ministrada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Deus, por nos ter dado a oportunidade de estarmos diante da Tua presença, aprendendo, tendo os nossos conhecimentos acerca da Sua palavra, do Seu querer em nossas vidas, Pai. Obrigado pela presença de cada um que está presente aqui nessa transmissão. Que o Senhor abençoe e dê capacidade, sabedoria de Salomão para cada um deles, para que todos sejam alcançados pelo Seu Espírito Santo e que todos eles não sejam apenas leitores, mas sim praticantes da Sua palavra. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, com o amor de Deus Pai, a rica e as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todo e sempre. A igreja diz amém
E graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.